Olá pessoal, meu nome é Laiane, eu sou mestranda do Programa de Pós-Graduação em Ciência do Movimento Humano, orientada pelo Dr. Maurício Krause, e eu vou apresentar para vocês agora uma revisão resumida do conteúdo da fisiologia muscular. Vamos lá então. O músculo ele é um motor capaz de converter energia química em energia mecânica. É uma estrutura da natureza singular, pois nenhum motor artificial ele foi projetado com a incrível versatilidade de um músculo vivo. Pensando nisso, então, nós vamos estudar os tipos de tecido muscular que nós temos. Então, nós temos 3 tipos de tecido muscular. 2 deles são estriados e um não é estriado e ele é mais comumente conhecido como tecido liso. Então, nós temos o tecido muscular estriado esquelético, temos o tecido muscular estriado cardíaco e temos o tecido muscular não estriado ou tecido muscular liso, que é mais comumente chamado. Agora, vamos para algumas características dos tipos de tecido muscular. O músculo esquelético, então, ele, como o nome já diz, ele é ligado aos ossos, alguns esfíncteres que fecham órgãos ocos também. O músculo liso, ele é encontrado na parede de órgãos ocos e tubos, e alguns esfíncteres. Então, nos vasos, ele é encontrado, os vasos sanguíneos. No músculo cardíaco, como o nome já diz também, ele é o do coração. Então, o músculo cardíaco é o miocárdio. Alguma outra informação importante que nós temos que ver aqui é a velocidade de contração. Ela é rápida no músculo esquelético, ela é lenta no liso e intermediária no músculo cardíaco. Então, no músculo esquelético e no músculo cardíaco nós temos a presença de sarcômeros. Nós vamos ver mais detalhadamente a seguir o que são os sarcômeros e do que ele é composto, e é isso que diferencia o músculo liso do estriado, porque as estrias são formadas basicamente pela presença dos sarcômeros nas fibras musculares. Daí as outras informações nós vamos ver mais detalhadamente a seguir. Já diferenciamos então os 3 tipos de tecido muscular que nós encontramos no corpo humano, mas aqui nós vamos ver mais detalhadamente o músculo esquelético. Vamos rever então a terminologia. A célula muscular, que é utilizada como termo geral, aqui nós vamos ver como fibra muscular. A membrana plasmática aqui vai ser o sarcolema. O citoplasma vai ser visto como sarcoplasma. O retículo endoplasmático, ele é nomeado retículo sarcoplasmático. Lembrem, sarco, carne. O tecido muscular esquelético, então, como nós vimos, ele é ligado ao osso. Nesse caso, nós temos o húmero, e aí nós temos os tendões, que ligam o osso ao músculo. Nós temos aqui uma fáscia muscular profunda. Mais externo, nós temos epimísio. Dentro disso, nós temos o perimísio. Dentro do perimísio, nós temos o endomísio, endo, dentro. O endomísio, nós temos no fascículo. Aí, nesse prolongamento aqui, nós podemos ver o fascículo. Dentro do fascículo, nós vamos ter um sarcolema, que é a membrana plasmática, no caso da fibra muscular, sarcolema. E dentro do sarcolema, nós temos uma fibra muscular, ou uma miofibrila, nós vamos ver mais adiante. Temos também o neurônio motor, que é o que vai dar o movimento ao músculo, e temos capilares sanguíneos e vasos sanguíneos. Aqui, em mais detalhes, então, nós podemos observar a fibra muscular. Apareceu antes, eram uns pontos vermelhos, aqui, que eram os núcleos.
na figura anterior apareceram uns pontinhos vermelhos dentro da fibra muscular. Aqui são os núcleos. Aqui nós temos túbulos T, ou túbulos transversos, também são chamados. O retículo sarcoplasmático aqui, nós podemos ver que é esse em verde. As miofibrilas. Dentro aqui da miofibrila, então, nós vamos ter o sarcômero. As mitocôndrias também, que são importantes, né, para armazenamento de energia. E o retículo sarcoplasmático, ele vai armazenar cálcio. Aqui é o sarcolema, né, esse em vermelho. Então, dentro da miofibrila, nós vamos ter o sarcômero. O sarcômero, ele vai ser dividido em filamentos finos e filamentos grossos, ou filamento delgado, que aqui está descrito, mas ele é mais chamado de filamento fino. Dentro do filamento fino, nós vamos ter troponina, actina e tropomiosina. E no filamento grosso, nós vamos ter miosina. Aqui, então, como eu havia falado, o retículo sarcoplasmático ele vai armazenar o cálcio. Nós vamos ter os túbulos T entre um retículo sarcoplasmático e outro. E essas terminações aqui, nós chamamos de cisternas terminais. E entre uma cisterna terminal e outra, nós temos o túbulo T no meio, e é por aqui que vai se propagar o potencial de ação, que lá por fim vai dar início à contração muscular. E então essa junção de cisternas terminais e túbulo T é chamado de tríade, como a gente pode ver aqui. Então, ali atrás nós podemos ver os filamentos grossos e o filamento fino. E aqui é o sarcolema. E pelos túbulos T, então, vai se propagar, digamos assim, o potencial de ação para dar o início à contração muscular. Aqui, então, pessoal, nós vamos ver um sarcômero em detalhes. Ele é composto por linhas e bandas, começando então aqui pela linha Z. A linha Z ela vai fazer um zigue-zague, e entre uma linha Z e outra, nós vamos ter sarcômeros para o lado direito e para o lado esquerdo. Então, as linhas Z vão delimitar o sarcômero, ok? Então, depois disso, nós podemos pensar na banda I. Aqui nós temos uma linha Z. E entre um lado e outro da linha Z, nós vamos ter a banda I. A banda I vai pegar metade dos filamentos finos de um sarcômero e metade dos filamentos finos de outro sarcômero. Essa é a banda I. A banda I, então, ela vai ser composta apenas por filamentos finos. Podem observar aqui. A banda A. Na banda A, nós temos filamentos finos e filamentos grossos. Mas reparem que no meio, no centro da banda A, nós temos somente filamentos grossos. Porém, em toda a banda A, nós vamos ter a sobreposição dos filamentos grossos e finos, mas no centro da banda A nós temos só filamentos grossos. Daí, nós podemos ir direto para a zona H. A zona H vai ser composta só de filamentos grossos. Então, lembre, filamentos grossos somente, zona H, que é aqui no meio do sarcômero. Filamentos finos e grossos, banda A. A zona H, ela vai ser diminuída, né, conforme vai ocorrer a contração. Então, no sarcômero encurtado, que a gente pode observar aqui, uma das linhas das bandas que mais desaparecem, ou que mais diminuem, digamos assim,
é a zona H. E a linha M é essa linha que vocês podem ver aqui, que é bem do meio. Então, M, lembrem, meio. Isso vai ser mais fácil para assimilar a localização das bandas e linhas. Já vimos, então, a estrutura da fibra muscular e a organização do sarcômero, e agora nós vamos passar, então, para as pontes cruzadas, ou teoria dos filamentos deslizantes. Agora nós vamos entender o porquê que se dá esse nome de pontes cruzadas e filamentos deslizantes. Aqui, como nós podemos ver, nós temos um filamento fino, que é o filamento de actina, é composto por actina, troponina e tropomiosina, e aqui embaixo nós temos o filamento grosso, que é a molécula de miosina. É uma proteína. Aqui nós temos a cauda da miosina. Nós temos na miosina uma parte flexível. E a cabeça da miosina, ela é uma enzima ATPase. É uma enzima capaz de quebrar o ATP, então. E esse ATP que vai ser necessário, né, a utilização dessa energia para fazer a ligação da miosina na actina. Só que, notem aqui, que nós temos a tropomiosina, que é esse filamento fininho na actina, como se estivesse fechado. Nós temos um sítio ativo na actina, que é o que possibilita a miosina se ligar à actina para fazer o deslizamento. E aí, quando não temos energia, esse filamento ele impede a miosina de se ligar na actina. Então, aqui nesse caso, a cabeça da miosina ela está engatilhada. É como se nós tivéssemos um revólver e nós tivéssemos que destravar para poder apertar o gatilho. Então, aqui nesse caso, a tropomiosina ela bloqueia esse sítio de ligação e, por causa disso, a miosina não consegue interagir. Porque nós vamos ver mais à frente que nós precisamos, além de ATP, nós precisamos de cálcio e da despolarização, então, da fibra, para que a gente consiga fazer o movimento do deslizamento da actina, da miosina, né, que vai deslizar a actina, e fazer o encurtamento do sarcômero e a contração em si. Como eu havia falado então, nós precisamos de cálcio, né, para o início da contração. Aqui nós podemos observar que o aumento do fluxo de cálcio no citosol, ele vai iniciar o processo de contração, porque na actina nós temos a troponina, que ela tem uma grande afinidade pelo cálcio. O cálcio se ligando à troponina, ele vai deslocar a tropomiosina e vai expor o sítio ativo, ou sítio de ligação, que a gente pode chamar, que ele está presente na proteína, na actina G. A actina G porque ela é globular, né? Nós podemos ver aqui. E, nesse sentido, com a troponina expondo o sítio de ligação, a miosina vai ter um cenário propício para fazer o deslizamento. Então, o ATP é quebrado aqui, porque, lembrem, a miosina ela é uma enzima ATPase, então ela vai quebrar o ATP em ADP e fosfato inorgânico, e com isso vai fazer um movimento de força e vai contrair o sarcômero. Aqui nós podemos ver, então, as moléculas de actina e miosina. Num primeiro momento, no estado de rigidez, seria num estado relaxado, quando a miosina não vai conseguir interagir com a actina, porque precisa ver o ATP e precisa ver o aumento do influxo de cálcio, que vai se ligar à troponina e vai liberar o espaço que é específico,
que é o sítio de ligação, para a miosina se ligar na actina. Então, passando do estado relaxado para que a gente tenha a despolarização, o aumento de cálcio e a presença de ATP necessário, o ATP vai se ligar na miosina e a miosina vai hidrolisar o ATP e com isso ela vai mudar a conformação e vai ficar em um estado, numa posição chamada engatilhada. E com isso a miosina vai interagir então com a actina, só que a miosina quebrou o ATP e ficou com o ADP e o fosfato inorgânico. Com isso, ela vai continuar ligada e com o aumento do influxo de cálcio ela consegue movimentar a actina, aproximando o filamento fino, que é o de actina, ao meio do sarcômero. O movimento de força ele vai se dar com a presença de ATP e com o aumento do fluxo de cálcio. Movimentando uma vez o filamento de actina, a miosina solta o filamento de actina e ela vai precisar de mais ATP para seguir esse ciclo que vai sendo feito no momento que tiver disponibilidade de ATP. Ligou a miosina no sítio de ligação da actina, vai deslizar e vai desligar. E com isso vai ser feito sucessivamente na presença de ATP e de cálcio. Com isso, a miosina vai quebrar o ATP, vai liberar fosfato inorgânico e ADP e vai movimentar. E esse processo vai se repetir conforme o estímulo no músculo e conforme a presença de ATP e de cálcio. Já vimos então a teoria das pontes cruzadas, agora nós vamos entender como que funciona o potencial de ação e a sua propagação até chegar nas terminações axonais e na junção neuromuscular. Então, o potencial de ação ele vai ser gerado a partir de um estímulo e aqui no cone axonal vai causar uma despolarização e esse potencial ele vai se propagar no axônio e vai viajar até as terminações axonais. Então, aqui no axônio nós temos uma mielina, uma bainha de mielina, e nesses espacinhos entre as bainhas de mielina nós temos nodos de Ranvier. Nesses nodos de Ranvier nós temos canais de sódio que são sensíveis à voltagem. São canais de sódio, voltagem independente. Então, à medida que vai entrando sódio nesses canais, nesses nodos, eles vão se propagar pelo axônio e vai acontecer o que a gente chama de condução saltatória, porque o sódio vai entrar e à medida que ele vai entrando, ele vai abrir novos canais nos nodos de Ranvier, e esse potencial ele vai sendo propagado de forma muito rápida porque existem esses nodos entre as bainhas de mielina. Então, esse potencial ele vai ser propagado com uma velocidade bem rápida até chegar, então, na junção neuromuscular. A junção neuromuscular, então, ela é formada pelo neurônio motor e pela fibra muscular. Nós vamos ter uma sinapse aqui. Então, o potencial de ação ele foi propagado do neurônio motor até as terminações axonais. E aqui nós vamos ter neurotransmissores que vão ser responsáveis por iniciar o processo da contração muscular. Então, aqui nós podemos ver que o neurônio motor ele vai inervar várias fibras, né, musculares. E aqui nas terminações axonais nós vamos ver, aqui nós temos então a placa motora terminal, que é onde se encontram altas concentrações de acetilcolina, que é o neurotransmissor muito importante para a contração muscular. Vamos ver então daqui mais detalhadamente.
mais detalhadamente o que acontece aqui na junção neuromuscular, então, que é o terminal axonal com a fibra muscular em si. Nós temos então a vesícula sináptica, que contém acetilcolina. Nós temos aqui a fenda sináptica, e é por esse espaço então que vai se propagar o potencial. Nós temos receptores nicotínicos de acetilcolina. E o que vai acontecer aqui então? A despolarização ela vai chegar até aqui o terminal, até a placa motora terminal, e com isso vai abrir os canais de cálcio voltagem dependente. Esses canais de cálcio voltagem dependente abertos, eles vão permitir que o cálcio entre, e o cálcio vai permitir a exocitose, que é o que ele vai fazer com que a vesícula sináptica e a membrana pré-sináptica elas façam uma fusão e seja liberada essa acetilcolina, porque essas vesículas elas vão ser translocadas bem para a borda, digamos assim, e a acetilcolina vai ser liberada. No momento que essa acetilcolina ela é liberada para a membrana, nós vamos abrir os receptores nicotínicos. Duas moléculas de acetilcolina vão ser ligadas e vão permitir a abertura desses canais, que são canais de sódio e de potássio. E com esses canais de sódio e potássio abertos, nós vamos ter um influxo de sódio para dentro, porque a quantidade de sódio dentro da membrana ela é baixa, então vai entrar mais sódio e vai sair potássio, vai sair pouco potássio. Então, com isso nós temos a despolarização da fibra muscular. Outra coisa importante que nós temos que salientar aqui é que na membrana nós temos uma enzima, que é a acetilcolinesterase. A acetilcolinesterase ela vai ser importante porque ela vai metabolizar a acetilcolina. Ela vai transformar a acetilcolina em acetil e colina. Então, essa enzima ela é importante para fazer essa metabolização. Passo a passo aqui, então, no terminal, o neurônio ele vai liberar acetilcolina na junção neuromuscular. Então, aqui, que nós vimos anteriormente. O influxo do sódio através do receptor de acetilcolina vai desencadear o potencial de ação muscular. Então, aqui, nós podemos ver que o cálcio ele vai entrar, o sódio, desculpem, ele vai entrar pelos túbulos T. O potencial vai ser propagado por aqui. O potencial de ação, então, que penetra no túbulo T, ele vai produzir uma alteração conformacional no receptor de DHP, que é a dihidropiridina. Então, esse receptor, ele vai ser importante, porque ele vai depender do cálcio para alterar a sua conformação. Com isso, ele vai abrir os canais os receptores de rianodina, que vão servir como liberação de cálcio para o citoplasma. Aqui, então, o canal é esse aqui, e o cálcio vai sair daqui para o citoplasma. Vai ser liberado, então, pelo canal de rianodina. E vai se ligar a troponina, porque a troponina ela é sensível ao cálcio. Tem alta sensibilidade pelo cálcio. E com isso, ela vai permitir, né, vai expor o sítio ativo da actina e permitir com que a miosina faça essa interação. As cabeças da miosina, então, vão conseguir executar o movimento de força
através do sítio ativo da actina e vai fazer o deslizamento dos filamentos. O filamento de actina vai deslizar em direção ao centro do sarcômero. Então, aqui nós temos uma linha Z, né? E esse filamento ele vai para o meio do sarcômero. As bombas de cálcio, então, elas vão bombear o cálcio de volta para o retículo sarcoplasmático. E elas são dependentes de ATP, né? Então, são bombas de cálcio ATPases. Elas vão precisar de energia para liberar o cálcio de volta para o retículo sarcoplasmático. A diminuição, então, do cálcio no citosol, ele vai desfazer a ligação do cálcio na troponina, né, na actina, que vai fechar o sítio de ligação entre actina e miosina. A troponina, então, ela vai voltar a recobrir o sítio de ligação e a cabeça da miosina que ela estava ligada à actina, ela vai desligar e aí a troponina vai cobrir o sítio de ligação. E os elementos elásticos vão puxar os filamentos de volta para a posição de repouso, que seria o sarcômero vai voltar para a posição relaxada, com o auxílio de algumas proteínas que nós não citamos aqui, mas que elas são importantes para isso, para voltar o sarcômero como ele é na fase relaxada, que são a titina e a nebulina. Aqui nós temos a despolarização, então, o potencial de ação no neurônio motor em menos 70 ele está em repouso, e no pico do potencial de ação nós temos a abertura dos canais de cálcio, que vão ser importantes porque vão translocar as vesículas com acetilcolina, que é o neurotransmissor que é responsável pela despolarização aqui da fibra muscular. Então, em menos 80 ela está relaxada e quando se der o pico também da despolarização na fibra muscular, vão ser abertos os canais de sódio e potássio. E com isso, então, vai se seguir a contração muscular e depois vai se dar o relaxamento da fibra. Aqui nós temos o período de latência, que é o período do potencial de ação e até atingir a tensão. É o período entre, né, a geração do potencial de ação até atingir uma tensão muscular. E aí se inicia a fase da contração muscular e depois, com o fechamento dos canais e a acetilcolina sendo metabolizada pela acetilcolinesterase, nós temos a fase de relaxamento. Então, o cálcio é devolvido através da bomba cerca, né? Ele é retirado de volta para o retículo sarcoplasmático e então a fase de relaxamento. Como falamos em potencial elétrico e potencial de ação, nós devemos salientar aqui que a produção de energia no corpo humano, nós não formamos energia, nós transformamos, nós não perdemos energia, nós transformamos uma energia em outra. Ou seja, os tipos de energia que são mais conhecidos são energia nuclear, energia térmica, energia luminosa, energia mecânica, energia elétrica e energia química. Na fisiologia, a parte que estuda a energia é a bioenergética. E a bioenergética, ela discute os aspectos de fluxos energético para manutenção e para formação de vida. Então, nós apenas trocamos energia. Ou seja, nós temos um potencial elétrico que vai ser transformado em energia química e essa energia química vai se transformar em energia mecânica, ou seja, gerando um movimento.
essa energia mecânica ela pode ser transformada também em energia térmica, em forma de calor. Então, esses são os tipos de energia que nós vamos citar aqui. E o ATP, então, que nós já vimos várias vezes, ele é uma fonte fundamental de energia para as nossas funções vitais. O ATP é uma molécula fundamental para a transferência de energia entre as nossas células. O ATP ele é formado, então, por uma adenosina e 3 fosfatos, como nós podemos ver aqui. O ATP, então, ele vai ser transformado, ele é uma forma de energia e ele pode ser transformado, ele pode ser quebrado, no caso, pela ATPase, que é a molécula que vai fazer a quebra do ATP, que ele é uma adenosina trifosfato. Essa ATPase vai quebrar o ATP e vai gerar uma adenosina difosfato mais um fosfato inorgânico para a geração de energia. Esse ciclo, então, ele pode ser contínuo no nosso organismo. À medida que nós temos necessidade de energia, nós quebramos ATP em ADP e fosfato inorgânico e essa energia ela vai sendo utilizada nesse ciclo conforme a disponibilidade de ATP. Agora nós vamos ver a seguir os tipos de metabolismo e como que se dá essa geração de energia através do ATP. Como nós já vimos, então, o músculo ele vai necessitar de energia constantemente. No músculo nós vamos ter estocado a energia em forma de ATP, só que em pequenas quantidades. Então, o ATP que é existente no nosso músculo, ele não vai suprir grandes trabalhos, grandes atividades, exercícios intensos. E para isso nós temos uma reserva de energia, que é a creatina fosfato ou fosfocreatina, como ela é chamada. E essa fosfocreatina, ela vai utilizar a creatina quinase para transferir o grupamento fosfato da fosfocreatina para o ADP, que é quando o ATP vai ser utilizado, ele vai ser quebrado em adenosina difosfato e fosfato inorgânico, e a creatina quinase vai transferir o grupamento fosfato da fosfocreatina para com o ADP formar um outro ATP para utilização de energia. Então, o ATP ele é necessário tanto para a contração quanto para o relaxamento muscular. E nós vimos também que nos canais de sódio e potássio, eles são ATPase, eles quebram o ATP, ou seja, degradam o ATP, e eles bombeiam os íons que atravessam a membrana durante o potencial de ação. E alguns canais também, dependentes de energia, vão utilizar o ATP para que a gente consiga contrair os músculos e relaxá-los. Aqui estão os tipos de metabolismo, metabolismo aeróbico e o metabolismo anaeróbico. Os metabolismos, eles são importantes para a gente entender a utilização da energia, a forma da utilização da energia em cada um deles. No metabolismo aeróbico, então, na glicólise, nós vamos utilizar carboidratos como fonte de energia. E na lipólise, nós vamos utilizar ácidos graxos. E na proteólise, nós vamos utilizar proteínas. Porém, esse metabolismo ele vai utilizar fibras de resistência. Então, a energia vai demorar para ser gerada, nós vamos precisar de um estoque grande de energia para executar as atividades que demandam esse tipo de metabolismo. No metabolismo anaeróbico, então, nós vamos ter o sistema ATP-CP, que é o que nós vimos anteriormente, da creatina fosfato, e a glicólise anaeróbica,
porque existe a glicólise aeróbica, que é feita dentro da mitocôndria, e a glicólise anaeróbica. Então, esses dois sistemas eles são de mais rápida disponibilidade de energia, porém, eles têm um aspecto de baixa resistência, então esses sistemas eles vão fadigar o músculo mais rápido. As fibras musculares, então, elas são divididas em fibras de contração rápida e contração lenta. E elas vão ser recrutadas dependendo da atividade e do metabolismo exigido para aquela atividade. Então, nós temos aqui na fibra lenta, ela possui muitos capilares e muitas mitocôndrias. É uma fibra oxidativa e a coloração vermelha aqui ela se dá porque a fibra lenta ela tem mais mioglobina que a fibra rápida. E a fibra rápida, nós podemos ver aqui então que ela tem menos capilares, né? E menos mitocôndrias. E as fibras rápidas, elas são glicolíticas. Aqui nós temos o exemplo de uma fibra que é localizada no nosso olho, né? E aqui essa outra fibra é localizada nos gastrocnêmios ali. Gastrocnêmios, sólios, são músculos de resistência, então de contração lenta. Eles são músculos que eles não vão fadigar muito rápido. Então, quanto às características das fibras musculares, então, aqui nós podemos ver que, além da fibra rápida e da fibra lenta, nós temos uma fibra que é considerada intermediária. Ela é resistente à fadiga, mais que a fibra rápida, né? Então, juntamente com a fibra lenta, as duas são mais resistentes à fadiga. E a fibra lenta e a fibra intermediária, elas vão ser vistas nos músculos que mantêm a nossa posição ortostática, a nossa postura, e nos músculos de locomoção. Enquanto que a fibra do tipo 2X, que é a fibra rápida, a gente vai encontrar ela mais em grandes grupos musculares, músculos grandes, que são de característica mais forte e menos resistente. As densidades de capilar elas são altas em fibras lentas, médias na intermediária e baixas densidades de capilar nas fibras mais rápidas. As mitocôndrias então são mais aparentes. Existem, né, mais mitocôndrias nas fibras lentas e quantidade moderada na fibra intermediária e poucas mitocôndrias nas fibras mais rápidas. A cor que nós já vimos antes, então, aqui atrás nós podemos identificar as fibras lentas mais avermelhadas porque elas possuem mais mioglobina e as fibras rápidas menos avermelhadas, porque elas possuem um pouco menos de mioglobina, são mais claras. Quando nós falamos então no tipo de fibra e na utilização da energia, de acordo com o metabolismo, nós temos que nos lembrar que a utilização da energia, ela depende das rotas do metabolismo, e essas fontes elas são esgotáveis. Quando isso ocorre, nós temos o que é chamado de fadiga. A fadiga ela é um mecanismo, né, de proteção, digamos assim, do nosso corpo. Ela é uma condição que ela é reversível e ela pode ser por causas centrais ou periféricas. Então, a fadiga ela é multifatorial. E nós temos aqui, podemos observar que, de maneira central, a fadiga ela tem efeitos psicológicos e alguns reflexos protetores, uns reflexos do nosso corpo mesmo que nos protegem da exaustão ou de alguma lesão. Mas o que mais nos interessa aqui são as fadigas de causa periférica.
que aí vão estar envolvidos todos os processos que nós já vimos anteriormente, como a liberação do neurotransmissor acetilcolina, que ela fica diminuída, uma diminuição na ativação do receptor, e então uma mudança no potencial da membrana no músculo, um vazamento de cálcio do retículo sarcoplasmático e a diminuição da liberação do cálcio, uma interação do cálcio com a troponina. Então, se não tiver essa interação do cálcio com a troponina, lembrem que a troponina que vai liberar o sítio ativo na actina para que a miosina interaja então com a actina. E se nós diminuímos a interação do cálcio com a troponina, nós não conseguimos liberar o sítio, então não vai ter a ligação, não vai ter o deslizamento e não vai ter a contração. Isso é um dos mecanismos de fadiga periférica. E outros mecanismos são a depressão da creatina fosfato, do ATP e do glicogênio muscular. E algumas outras teorias também que a gente vai ver mais precisamente em fisiologia do exercício, que são teorias de acúmulo do hidrogênio, do fosfato inorgânico e do lactato. Então, isso vai ser mais detalhado quando a gente estudar o exercício. Como nós já vimos as fibras musculares, né, os tipos de fibra muscular, os metabolismos energéticos, aeróbico e anaeróbico, agora nós vamos ver o que é uma unidade motora, que basicamente ela é composta pelo motoneurônio e pelas fibras musculares, que esse motoneurônio vai inervar. Então, aqui nós podemos observar que nós temos 3 tipos aqui de unidades motoras. Então, uma unidade motora vai inervar uma ou mais fibras. No caso, se a unidade motora 1 inervar uma fibra do tipo lenta, ela vai ter que inervar só fibras lentas. Então, aqui nós temos o neurônio e, como nós já vimos, a placa motora terminal, fibras musculares, e a unidade motora, então, ela é a junção, né, desse neurônio, desse motoneurônio, com a fibra muscular. Aqui nós podemos ver também que para exercer força, nós dependemos do recrutamento das unidades motoras e dependemos também da frequência de disparos das unidades motoras. Então, aqui a partir disso nós também vamos ver como que se dá esse recrutamento, né, das unidades motoras, a partir de que princípio que se inerva a fibra muscular. O recrutamento da fibra muscular ele vai se dar a partir do princípio do tamanho. Aqui nós podemos diferenciar os motoneurônios que vão inervar as fibras lentas, que vão ser motoneurônios menores, e os motoneurônios que vão inervar as fibras rápidas, que são os motoneurônios maiores. O corpo do motoneurônio, ele vai ter um diâmetro maior para fibras rápidas e vai ter um diâmetro menor para fibras lentas. Então, ele vai funcionar de uma maneira que, na necessidade de inervar uma fibra lenta, o potencial ele vai chegar mais rápido para esse motoneurônio que é pequeno. E aqui no cone axonal, a gente vai conseguir com que o potencial chegue e despolarize para levar o potencial de ação até, né, a placa terminal na fibra muscular. O que vai acontecer então? Nós temos sempre as unidades motoras lentas recrutadas, porque elas são mais rápidas, tanto na questão de despolarizar
e de chegar o potencial de ação até a fibra, e nós só vamos recrutar fibras rápidas quando houver um trabalho mais intenso ou que necessite, né, o trabalho dessas fibras rápidas, que tenha o aumento do potencial e que ele consiga despolarizar a fibra, o motoneurônio, e chegar na fibra muscular. Aqui nós podemos ver então uma fibra rápida, e ela é inervada por um motoneurônio grande. Aqui nós podemos ver também que ela é de alta fatigabilidade, então ela é uma fibra rápida, porém uma fibra que não tem muita resistência, né? Não tem uma resistência à fadiga. Aqui a fibra intermediária, então, ela vai ser recrutada por algum motoneurônio não tão grande, provavelmente pelos motoneurônios pequenos de fibras lentas, e a fibra mais lenta que vai ser recrutada também por um motoneurônio pequeno. E essa fibra, então, ela vai ter uma maior resistência à fadiga. Essa fibra ela vai estar sempre, né, ativa, no caso, sempre vai ser recrutada, e só quando houver necessidade vão ser recrutadas as fibras maiores de contração rápida, porque o potencial de ação necessário para despolarizar vai ser bem maior nesse neurônio aqui do que nesse neurônio pequeno. Falando ainda em motoneurônios e recrutamento das fibras musculares pelo motoneurônio, nós sabemos que no envelhecimento nós temos grandes perdas, né, de massa muscular, de força e de potência muscular, e essas perdas elas se dão devido a perdas de unidades motoras que ocorrem no processo do envelhecimento. Então, no envelhecimento, nós temos perdas de unidades motoras e em grande parte das unidades motoras rápidas, que inervam fibras rápidas, que são as fibras que nós utilizamos para movimentos mais potentes e mais ágeis, e com isso, idosos ficam um pouco mais propensos a quedas, né? E a lesões em função disso, diminuindo então a atividade física de idosos e também a independência na vida diária, porque muitas vezes a diminuição da massa, da força e da potência vão prejudicar, né, as atividades de vida diária, e dependendo do nível de atividade física desse indivíduo, ele vai ser pouco ou muito prejudicado por isso. O que nos interessa aqui, então, é sobre as unidades motoras que eles perdem. Os indivíduos idosos eles vão perder grande parte das unidades motoras, as unidades as maiores, que recrutam fibras mais rápidas. Então, vamos ver como que acontece isso. Conforme, então, vai sendo perdido unidades motoras rápidas em idosos, nós vamos ter uma diminuição nas fibras rápidas, uma atrofia nas fibras do tipo 2, e nós vamos ter um aumento nas fibras lentas, e os motoneurônios lentos, as unidades motoras lentas, elas vão sofrer o que nós chamamos de remodelamento, que vai ser uma reinervação. Os motoneurônios lentos, as unidades motoras lentas, elas vão começar a inervar fibras rápidas. E o que vai acontecer é que essas fibras elas vão mudar de característica. Elas já vão deixar de ter esse potencial mais ágil, mais rápido, e vão passar a ser fibras não lentas, mas intermediárias. Vão perder o seu potencial,
porque elas vão acabar sendo inervadas por motoneurônios menores devido à perda desses motoneurônios mais rápidos. Como estamos vendo o músculo esquelético mais especificamente, nós havíamos falado que o músculo esquelético ele é de movimento voluntário. Então, nós pensamos para executar a ação do músculo esquelético, porém nós vamos ver alguns outros tipos de movimento que são os reflexos. Os movimentos reflexos eles são minimamente voluntários, então eles vão vai ser gerado um estímulo sensorial que vai desencadear o potencial de ação até o sistema nervoso central, para a partir daí executar o movimento, que ele vai ser um movimento rápido, inato, e vai se diferenciar em alguns tipos de reflexo, que nós vamos ver a seguir. O primeiro reflexo aqui, então, que nós vamos ver é o reflexo miotático. Ele é um reflexo monossináptico, onde ele vai ter apenas uma sinapse, ou seja, apenas uma comunicação. Os reflexos, nós vamos ver que nós vamos ter reflexos monossinápticos, dissinápticos ou polissinápticos. Eles são movimentos rápidos, porém, alguns deles vão ter uma sinapse, outros vão ter duas ou mais sinapses. Nesse caso, o reflexo miotático ele vai ser uma sinapse, e no reflexo miotático nós temos o fuso muscular, que vai ser o que vai informar o grau de estiramento do músculo. O fuso muscular ele se localiza nas fibras extrafusais e o fuso muscular vai enviar informações para o sistema nervoso central sobre o grau de estiramento do músculo. E com isso vai, de acordo com o grau de estiramento do músculo, se ele for em excesso, o fuso muscular vai enviar essa informação, o sistema nervoso central vai encaminhar a informação para o neurônio eferente da célula-alvo para ocasionar a resposta, que vai ser uma contração para evitar a lesão do músculo em si. Um exemplo, então, de reflexo miotático, que é bem conhecido, que é o estímulo no tendão patelar. A partir do estímulo no tendão patelar, o fuso muscular ele vai ser estirado e ele vai disparar potenciais de ação. E esses potenciais de ação vão ser conduzidos pelo neurônio sensorial e vão chegar ao sistema nervoso central para que seja feita uma resposta a esse estiramento. Então, o neurônio motor somático ele vai até o efetor 1, que é o músculo que foi estirado, nesse caso foi o quadríceps femoral, e vai acontecer o quê? A extensão de joelhos, a contração do quadríceps femoral. Ao mesmo tempo, nós vamos ter uma via eferente 2, que ela vai inibir o neurônio motor somático, que aqui nesse caso vão ser os músculos isquiotibiais, que são antagonistas ao movimento que vai ser feito contra o estiramento. Então, nesse caso, os isquiotibiais eles vão permanecer relaxados e vão permitir a extensão da perna. Um outro exemplo aqui que nós temos é o treinamento pliométrico. O que acontece aqui? O indivíduo ele vai estar agachado e ele vai fazer o salto. Esse salto ele vai utilizar a energia elástica numa utilização que nós chamamos de ciclo alongamento-encurtamento. No treinamento pliométrico nós vamos utilizar isso porque o fuso muscular vai responder ao estiramento e vai dar uma certa potência
para o salto. Esse treinamento ele é muito utilizado em alguns esportes, de potência, mais especificamente, e o reflexo miotático ele acontece aqui também. Esse é um outro exemplo que vocês devem conhecer, que é o reflexo miotático inverso. O reflexo miotático inverso ele vai utilizar um outro mecanoceptor para proteção do músculo, que é o órgão tendinoso de Golgi. Nós vamos ver ele no próximo slide, onde ele se localiza, mas a princípio ele responde à tensão muscular. O fuso muscular ele responde ao estiramento e o órgão tendinoso de Golgi ele vai responder à tensão muscular. Nesse caso, nós temos o bíceps fazendo uma contração isométrica. Essa contração isométrica do bíceps vai aumentar a tensão no tendão e o órgão tendinoso de Golgi vai mandar sinais para o sistema nervoso de que essa tensão está demasiada e com isso o interneurônio excitatório vai ser o que vai ativar o músculo antagonista, nesse caso o tríceps, que vai contrair, e os interneurônios inibitórios vão fazer o músculo agonista, que é o bíceps, relaxar. O órgão tendinoso de Golgi, ele se localiza entre o tendão e o músculo. E, ao contrário do fuso muscular, que responde ao estiramento, o órgão tendinoso de Golgi vai responder à tensão no músculo e vai gerar o relaxamento desse músculo para evitar uma lesão ou para proteger realmente essa musculatura. Aqui nós temos um exemplo, né, da utilização desse reflexo, que é o treinamento para aumento da flexibilidade. Aliás, é um treinamento muito eficaz e ele é chamado de facilitação neuromuscular proprioceptiva, do inglês PNF, mas no português nós chamamos ele de FNP. E ele vai consistir em o indivíduo ser alongado de forma passiva. Aqui nós podemos ver, esse é a amplitude de movimento que o indivíduo consegue fazer. E com isso ele vai ser estimulado a fazer uma força contra esse alongamento, gerar uma tensão. Nisso vai estimular o órgão tendinoso de Golgi e a pessoa que está fazendo o alongamento vai pedir para a pessoa relaxar um pouco e nisso o órgão tendinoso de Golgi vai liberar um pouquinho mais de amplitude e essa pessoa vai conseguir, aqui então nós podemos enxergar uma amplitude um pouquinho maior, em função do órgão tendinoso de Golgi que foi ativado por causa do aumento da tensão. Então, esse é um exemplo que é bem fácil de executar também, para a gente poder entender como que funciona, porque nós estamos acionando a musculatura, nesse caso aqui, dos isquiotibiais. E aí nós vamos acionar o ATG para que ele responda com relaxamento, e com o relaxamento dessa musculatura nós ganhamos um pouquinho mais de amplitude. Então é assim que esse reflexo ele funciona. Por último, então, nós temos o reflexo flexor de retirada. Esse reflexo ele é um pouco mais complexo, ele vai possuir várias sinapses, então ele é um reflexo polissináptico, e juntamente com o reflexo flexor de retirada, nós vamos ter um reflexo extensor. Agora nós vamos entender. Então, ele vai iniciar por um estímulo doloroso, aqui nesse caso é uma taxinha que o indivíduo vai pisar, mas pode acontecer também de alguma superfície quente, que pode ser ou
pisada ou tocada. O indivíduo ele vai pisar, né, nessa taxinha e vai ocasionar um estímulo doloroso para ele. O que vai acontecer? Esse estímulo ele vai via neurônio sensorial para a medula, e na medula vão ser dados dois comandos, no caso, para o lado que foi o que recebeu esse estímulo, o lado direito da perna, o lado direito, né, do indivíduo, o membro direito inferior, ele vai inibir os extensores e vai contrair os flexores, retirando então o membro do estímulo nocivo, ao mesmo tempo que no outro lado, no lado contralateral, nós temos os extensores contraídos à medida que o peso vai ser transferido para esse lado, para que o centro de gravidade mude e para ajustar a postura do indivíduo para que ele não caia. E nós temos os flexores inibidos, então. Ao mesmo tempo que nós temos uma inibição dos extensores do lado do membro que foi estimulado, nós temos os flexores contraindo, e no outro lado nós temos o contrário, os flexores inibidos e os extensores contraindo. Esses movimentos eles vão ser executados de forma simultânea, né? Então, juntamente, nós temos esses dois estímulos. Esse é o reflexo flexor de retirada, então, e com isso nós encerramos esse resumo sobre a musculatura esquelética, sobre a fisiologia muscular, mais especificamente da musculatura esquelética. Para quem acompanhou até aqui, então, muito obrigada. Eu espero que tenha contribuído para o conhecimento de vocês. Fico disponível para quaisquer dúvidas nesse endereço de e-mail. Até logo!